Vamos para a nossa edificação esta noite. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago. Vamos ler, irmãos, Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. Compartilhe aí a sua Bíblia. Com quem está sem Bíblia, neste texto, Tiago, capítulo 2, de 14 a 26. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem, para a nossa edificação. Lembrando que a mensagem primeira é inspirada da Palavra de Deus, pelo Espírito Santo, e diz assim: Tiago, capítulo 2, de 14 a 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Seu irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Não existe nada melhor. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários, os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Oremos, irmãos. Querido Deus, querido Pai, bom Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela Tua Palavra. Te louvamos, ó Deus, pelos ensinamentos até aqui. O sustento, ó Pai, da nossa fé. O sustento, ó Pai, da nossa vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Por isso, ó Pai, nós te adoramos. Adoramos-te, ó Deus, porque o Senhor tem cumprido, ó Pai, a Tua palavra em sustentar-nos. Não só fisicamente, mas também, ó Deus, interiormente. Nosso coração, o centro da nossa vida. Nós, ó Deus, te louvamos pelo sustento, pelo alimento, ó Deus, a qual, ó Deus, nós somos fortes diante das tentações, a Tua palavra. Ó Deus, de que maneira poderemos guardar puro o nosso caminho, observando-o conforme a Tua palavra. Por isso, ó Deus, ajude-nos na compreensão dela, ó Deus, para que testemunhemos vivamente o Teu nome na semana, em todos os dias da nossa vida. É o nosso desejo e oração, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo?
Meu querido irmão, você acreditaria numa pessoa que se diz ser eletricista, mas não sabe trocar uma lâmpada? Acreditaria? Eletricista? Até eu que não sou assim. Você acreditaria num homem que se diz excelente piloto, mas não consegue estacionar um carro numa garagem? Um excelente piloto? Você acreditaria em alguém que é matemático, que se diz matemático, bom matemático, mas não sabe o resultado de 8 vezes 8? Quanto que é 8 vezes 8? 64, né? Até eu que não sou matemático sei. Acreditaria? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago, irmãos, ele quer saber qual a pessoa que tem fé, que diz que tem fé, melhor dizendo, mas não possui nenhuma sequer, para poder provar essa fé que ele diz que tem, mas não possui obra, nenhuma sequer. O problema é sério. Qual é a fé que salva? Como conciliar o texto aqui que o Samuel leu, de Romanos 3:28, né? Com esse aqui de Tiago 2:24? Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Como conciliar? Estaria Tiago contradizendo o ensino de Paulo? Qual é o papel das obras na salvação? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? É uma pergunta, irmãos, que nos leva ao centro da atenção nossa, da nossa vida, da nossa carreira de fé, para a qual, irmãos, Deus nos chamou. Tiago inicia com uma pergunta. É uma pergunta, irmãos, que Tiago está fazendo. Ele não está fazendo uma afirmação. Ele está questionando. Ele está nos perguntando. E perguntando, irmãos, a leitores e a pessoas que apenas, irmãos, se contentavam com a sua fé. Apenas se contentavam com a sua fé. Não pense, irmãos, que Tiago esteja pregando aqui a salvação pelas obras, contradizendo o apóstolo Paulo. Nós vamos, irmãos, pensar e ver aqui que Tiago, irmãos, dirige as suas perguntas a alguém que defende a fé somente. Defende a fé somente. Tiago, irmãos, não afirma que a fé não pode salvar. Ele está dizendo que a fé que essa pessoa que diz que tem, ela que diz que tem, ou seja, sem nenhuma obra, não pode salvar. Paulo, irmãos, e Tiago, eles querem dizer a mesma coisa com a palavra obras, praticados em obediência à palavra de Deus. A diferença, irmãos, entre Paulo e Tiago é o contexto em que estas obras elas são praticadas, elas são feitas, elas são vistas. Paulo, irmãos, nega que as obras possuam valor no relacionamento com Deus. Tiago insiste que uma vez estabelecido o relacionamento com Deus, as obras são essenciais. Então Paulo, irmãos, diz que antes de estabelecer o relacionamento com Deus, precisamos de fé. E a fé salva. Fé, dom de Deus, dado a nós. E Tiago, irmãos, nos ensina que depois de estabelecido esse relacionamento,
Então eu preciso mostrar a minha fé. O que Deus fez por mim. Então, irmãos, são contextos diferentes. E no texto, irmãos, a gente pode observar, já que a gente vai concentrar mais em obras, que é o texto que Tiago ensina, e que nós falamos no Tiago, e é o nosso texto básico. Tiago, irmãos, ele coloca aqui 5 situações, 5 formas, 5 maneiras de nós, irmãos, pensarmos sobre isso, sobre as obras num contexto de uma vida salva. E aí, irmãos, ele vai dizer, aí a partir dos versículos 15 a 17, o seguinte: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? E até disser para ele: eu tenho fé. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Há um ditado africano, que diz assim: barriga vazia é ouvido surdo. Que proveito é essa fé? Como reage o crente diante de tal situação? Ele se despede das pessoas necessitadas, dizendo palavras piedosas? Vá em paz, meu irmão, estarei orando por você. Mas o necessitado não está precisando de oração, e sim de auxílio material. Observe, irmãos, que Tiago não está falando de alguém na igreja que está querendo um carro mais novo, uma casa na praia ou no campo. Ele está falando de gente na igreja que nem tem o pão de cada dia, ou roupa suficiente para se cobrir ou proteger do frio. E daí, irmãos, nós pensarmos na manifestação da fé através das obras nossas de cada dia. O que nós podemos, irmãos, dar como testemunho e como pregação prática, tangível, palpável, e não só de palavras. Então essa é uma situação que Tiago coloca aqui para nós pensarmos, a partir do momento em que o crente que manifestou a sua fé em Cristo Jesus, e foi salvo, agora manifesta através das obras, para que outros vejam a salvação. E a outra situação, irmãos, aqui no versículo 18, Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, irmãos, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu lhe vou mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Tiago, irmãos, não está simplesmente desafiando alguém de maneira inconsequente. Ele só declara, irmãos, que a fé sem obras não é uma fé genuína. A fé que a pessoa diz que tem não é a fé genuína. Não pode ser provada. E por isso, irmãos, o texto fala aquele que disser que tem fé. Ou seja, irmãos, não só de palavras, mas de vida. Então Tiago, irmãos, ele está falando exatamente a respeito da fé que salva. Não aquela de palavras, mas aquela genuína. Porque a genuína naturalmente produz obras, conforme o texto de Efésios concorda e que o apóstolo Paulo nos ensina. Porque para isso fomos criados, para isso fomos feitos. Outra situação, irmãos, aqui colocada, terceira situação colocada aí por Tiago, é o versículo 19, que vai dizer: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Pode até soar meio estranho, essa informação aqui de Tiago,
de que até os demônios creem, pode soar muito estranho para muita gente, talvez para alguns de nós. Todavia, irmãos, veja que o texto está fazendo uma pergunta fundamental da fé cristã. Tal, irmãos, muitas vezes, como nós declaramos aqui na nossa profissão de fé, e que está, irmãos, no credo dos apóstolos, ou seja, irmãos, uma declaração de fé, ou seja, crês tu que Deus é um só? Até os demônios creem. Ou seja, é o mesmo que a declaração de fé, ela seja exatamente correta, e ela concorde com a nossa teologia, até os demônios creem. Ou seja, irmãos, a confissão da unidade de Deus fazia parte, irmãos, da doutrina básica do judeu piedoso. E Jesus confirmou isso em Marcos 12, 28 e 29, irmãos. Então a segunda coisa, irmãos, a observarmos aqui, é que a natureza da fé dos demônios, a fé dos demônios, é uma mera apreensão intelectual, uma mera declaração formal. Tal, irmãos, como muitos fazem, mas não há nada que prove essa realidade. E daí, irmãos, Tiago nos desafiar quanto a isso. Ou seja, irmãos, aceitar certas coisas como verdadeiras não significa exatamente uma entrega total, né? Não significa uma entrega total, um envolvimento pessoal, verdadeiro. Na época de Jesus, irmãos, assim como nossos dias, muitas pessoas acreditavam que ele era quem dizia ser, mas nem por isso se tornaram seus discípulos, nem por isso, mesmo aceitando que Jesus dizia quem ele era, apreensão apenas, irmãos, intelectual. O próprio Pilatos, irmãos, ele declarou isso 2 vezes, né? Da inocência de Jesus. E Tiago, irmãos, está afirmando que esta espécie de fé que se diz ter é um simples reconhecimento da verdade, mas não passa por envolvimento pessoal, ou mesmo, irmãos, uma entrega total, em que nós, irmãos, percebemos que a partir do momento que há o envolvimento das obras, aí sim há o que provar, o que exatamente diz o que acredita e o que crê e o que tem convicção. E aqui o texto diz, né, que até os demônios tremem, né? Ou seja, irmãos, aquilo de apreensão intelectual fazem com que eles tremem. Tomara que alguns aí não estejam tremendo apenas por uma apreensão intelectual, mas, irmãos, sabemos que não são salvos os demônios. A fé salvadora, irmãos, vai muito além do que apenas dizer que tem fé. Muito além, irmãos, do intelecto. Pois afeta, irmãos, não tão somente o intelecto, mas também passa pelo coração, e também, irmãos, pelas mãos e pelos pés, e eu pego a cesta e levo. O fato, irmãos, é que Tiago, irmãos, está dizendo para estes, né, que apenas, irmãos, têm esta apreensão intelectual a respeito da fé. E um quinto fato aqui, irmãos, que Tiago diz para nós pensarmos, né, nesse contexto, né, da fé sem obras é morta, neste contexto da fé sem obras é morta, irmãos, falando aí a respeito também de Abraão, né? Versículo 20 a 24, ele vai dizer: queres, pois, ficar certo, o homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente.
por essa fé que diz ter, mas que não é provada, não é vista, não é testemunhada, não há consequência. E Tiago então volta ao passado, aqui, irmãos, no Antigo Testamento, e vai buscar, no personagem Abraão, conhecido como o pai de todos que creem. Abraão, interessante, irmãos, é que notar que o mesmo homem é de quem o apóstolo Paulo lança mão, quando ensina sobre a doutrina da justificação pela fé em Romanos. Quer dizer, veja, irmãos, como que a palavra de Deus é maravilhosa, em que tanto Paulo como Tiago, irmãos, pode lançar mão de um mesmo personagem para nos ensinar a respeito da importância da fé, da importância das obras. Ou seja, irmãos, existe uma diferença crucial que precisa ser feita, com certeza. Quando Paulo fala de Abraão, é interessante que ele menciona Gênesis 15, de 1 a 6, onde Deus faz a promessa a Abraão, e Abraão crê na promessa, e isso lhe foi creditado para a justiça. E quando Tiago cita Abraão, ele não cita esse contexto de Abraão, mas ele cita Gênesis 22, quando ali, irmãos, ele mencionava, vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou na vida de Abraão. Ou seja, irmãos, os dois escritores do Novo Testamento, Paulo e Tiago, citam o mesmo Abraão, mas Paulo está em Gênesis 15 e Tiago em Gênesis 22, quando Isaac já era um cumprimento, o vivo, palpável. Em outras palavras, Abraão, irmãos, ofereceu seu filho Isaac, mostrando a sua fé e testemunhando a sua fé. Veja, irmãos, como a palavra de Deus é maravilhosa nesse sentido. E ele cita outro exemplo também, que é o exemplo de Raabe. Aí no versículo 25, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? E a história de Raabe, irmãos, nos é descrita lá em Josué, 2, de 1 a 21, e é também citada em Hebreus 11, 31. Ela havia se convencido de que o Senhor, nosso Deus, está acima de todos os céus e de toda a terra. Josué 2:11 é o testemunho, é a profissão de fé de Raabe, é a apreensão pelo intelecto de Raabe que Deus é o ser acima de todos. Nesta fé, ela praticou-a. De que forma? Acolhendo os emissários e fazendo partir por outro caminho, conforme Tiago aqui nos diz. E o autor de Hebreus nos enfatiza a fé de Raabe, a sua profissão de fé, enquanto Tiago assinala a obra que Raabe fez. Onde ela pôs as mãos? O que ela pôde fazer? Então, irmãos, é importante nós pensarmos o texto diante, irmãos, da nossa vida. E assim, irmãos, refletirmos sobre a nossa fé, a nossa crença, a nossa convicção. E de que, se eu disser que eu tenho fé, que isso que eu diga seja realmente a fé que salva. E não apenas uma fé intelectual. Vai em paz, eu vou orar por você. Irmãos, na realidade, tanto Paulo como Tiago, eles usam, as palavras que na realidade, irmãos, atingem a nossa vida e a nossa existência da nossa carreira de fé. São palavras, irmãos, que exprimem uma conclusão, Significa, irmãos, que Tiago apresenta um relato
racional da sua doutrina. Uma fé sem obras é falsa. Se diz que tem fé, mas é falsa, inoperante, estéril, morta, assim como alguém que é chamado para fazer algum conserto elétrico e se diz eletricista e não faz, não sabe, também não tem significado algum. Podemos, irmãos, então dizer o seguinte, né? Que obras não produzem fé, mas a fé produz obras, e nós certificamos disso, e as obras consumam a fé. Certificamos isso, irmãos, nas vidas de muitas vidas, que assim, irmãos, se expressam. O contraste, irmãos, é entre fé sem obras e as obras sem fé. E não entre fé e obras. Veja bem, o contraste é entre a fé sem obras e as obras sem fé. E não um problema entre fé e obras. A questão, irmãos, não é uma opção também. Não é uma opção entre fé e obras, mas sim é uma opção entre fé viva, operante, e fé morta, que não produz nada. A gente vê no texto, irmãos, os irmãos podem ler novamente o texto, que Tiago, ele nunca aqui no texto afirma que as obras podem salvar. Que as obras podem salvar. Mas sim que a fé genuína e viva sempre produzirá obras. Sempre produzirá obras. Alguns até acham, irmãos, que o ensino de Tiago contradiz o ensino de Paulo acerca da justificação pela fé. Todavia, irmãos, é importante que a gente pense em algumas questões, né? Eu até coloquei aqui num quadro aqui para os irmãos até entenderem melhor, se tiverem na dúvida, né? Veja aí. Não é uma questão entre Paulo versus Tiago para nós, crentes, mas é aprender com Paulo e aprender com Tiago. O que Paulo rejeita são as obras sem fé. O que Tiago rejeita é a fé sem obras. Paulo nega a eficácia das obras antes da conversão. Tiago apela à necessidade das obras depois da conversão. Paulo declara como alguém é justificado. Tiago enfatiza como alguém deve viver depois de justificado. Paulo confirma a declaração por Deus da nossa retidão. Tiago fala da demonstração da nossa retidão. E antes que houvesse lei, e antes que houvesse a completa e plena graça de Deus em Cristo Jesus, na sua consumação, na pessoa de Cristo, Abraão foi justificado porque creu em Deus. Abraão foi justificado porque obedeceu a Deus. Não temos, irmãos, de fazer opção um pelo outro. Temos que aceitar o ensino dos dois, conforme as Escrituras, porque eles se completam, não se contradizem. Vejam aí. Quando somos, irmãos, confrontados com a doutrina da salvação pelas obras, quando somos confrontados pela doutrina da salvação pelas obras, temos que chamar Paulo para nos ensinar. Entretanto, somos confrontados pelos que acham que as obras são desnecessárias aos cristãos. Devemos chamar Tiago para nos ensinar.
Irmãos, por toda a epístola de Tiago fica bem claro, né, que o problema desses irmãos aqui não era a doutrina correta, mas a prática correta. Estava faltando prática correta. Eles não tinham problema com crer em Deus, como muitos não têm, mas tinham problema com fazer, com pôr a mão na massa. É um desafio para todos nós, irmãos, né? Nós amamos a nossa doutrina, nós, irmãos, prezamos, nós a construímos com palavras bonitas, mas, irmãos, nós jamais podemos esquecer do ensino de Tiago a respeito, para que, quando nós dissermos a outros que temos fé, eles vão dizer: tem sim. Eu vejo a prova disso em cada ação, nas suas vidas, realizando, fazendo. Porque importa, irmãos, que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Deus nos ajude a isso. Amém.